Graça e paz, irmãos. Nós estamos dando início em mais um episódio do Europa na Graça. Estamos aqui eu, o Dan Rodrigues, o nosso co-host, o Jorge Souza, e o nosso convidado de hoje é o pastor missionário Leonardo Roberto, Léo Roberto, do Projeto Vida aqui de Swindon. Seja bem-vindo, Jorge. Seja bem-vindo, pastor Léo. Amém. Obrigado, pastor. Alegria tê-lo conosco. Estou muito feliz, grato ao Senhor por essa oportunidade. Que Deus continue prosperando vocês nesse propósito. E vamos aqui estar compartilhando um pouco do que o Senhor tem feito em nós e por bondade através de nós. Maravilha. Amém. Maravilha. Que bom, pastor. Que bom ter o senhor aqui com a gente, tá? A gente estava ansioso para essa entrevista, né? Conhecer um pouco mais da história do senhor. E a gente sempre começa aqui, pastor, com uma pergunta que já virou, né, assim, uma tradição nossa, né? De como é que foi o momento do chamado do senhor, né? Assim, o chamado para servir ao Senhor, o chamado para o ministério, para as missões, né? Queria que o senhor pudesse passar para a gente um pouco dessa sua experiência. Amém. Eu costumo dizer e afirmo, assim como a missionária chamada Sophia Miller, que eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. A partir do momento que eu tive o desejo de conhecer a Jesus, ainda na minha infância, e eu entendo que a revelação de Deus ela é gradual, de forma que eu ouvia e cresci num lar cristão, mas os meus olhos se abrem quando eu estou vulnerável à ação do Espírito Santo. Então, desde os meus 12 anos de idade, eu exerço a minha vocação, ainda não com a revelação total daquilo que o Senhor queria, mas já começo ali poder estar exercendo o meu chamado, e com o passar dos anos, o Senhor foi confirmando, de forma que eu entendo que desde o ventre da minha mãe, eu já havia sido escolhido pelo Senhor. O texto de Josué 1:9, falando sobre a escolha de Deus acerca do profeta, do homem de Deus. Então, antes que te formasse no ventre, eu te escolhi. Antes que fosse gerado na madre, eu te santifiquei e determinei que seria profeta das nações. Então, o meu chamado ele começa no ventre com algo miraculoso, né? Eu sou um milagre de Deus. E desde então, hoje, um pouco mais de 40, tenho vivido essa experiência, essa convicção de que desde o meu nascimento, Deus já tem me dado experiências com Ele. Que maravilha. Então, o senhor já nasceu num lar cristão? Eu nasci num lar cristão, porém, sem a revelação do Cristo ressurreto. Ou seja, a minha família é uma família carismática, e que entendia que as obras eram determinantes para a salvação. E à medida que eu fui crescendo, e o Senhor ele me dá a oportunidade ainda na minha juventude de entregar a minha vida ao Senhor, então eu inicio dentro da minha família a primeira geração de cristão evangélico, né, lavado, remido no sangue de Jesus, e que começa agora tirar os ídolos, né, do coração, e começa a servir ao Senhor de uma forma simples, humilde, mas poderosa, que através do amor
e também da misericórdia. Maravilha, maravilha. Jorge, quer perguntar alguma coisa? Aí, então, o pastor, desde o início, né, como cristão e seguindo aí esse chamado, houve algum momento que o pastor falou assim, bom, eu estou aqui, o pastor acho que é do Espírito Santo, né? Exatamente. A terra. E aí, assim, na juventude, falou assim, eu acho que eu vou buscar novos ares. E como é que foi essa experiência de esse pensamento de mudar, sair do Brasil? Já estava casado? Como é que foi essa... Sim. Eu me recordo que a experiência mais poderosa que eu tive ainda no início de conversão, na minha juventude, é o fato que eu ainda, né, não conhecia a minha mãe biológica. Eu fui adotado ainda recém-nascido, e uma família que me abraçou e que cuidou de mim, e eu entendi que era um presente para a minha vida. Então, nas dúvidas da minha juventude, a pergunta era: por que eu fui abandonado? Por que a minha mãe me abandonou? A minha mãe biológica. E nessas dúvidas, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Isaías 49:15, e o texto diz sobre o cuidado de Deus por nós. Então, ele vai dizer que eu não esqueço de você, ainda que a sua mãe, ela te esqueça, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. E indo ao encontro da minha mãe, eu tive a certeza do plano de Deus com relação à família que ele me presenteara, que eram os meus pais. E a partir de então, meu coração, ele entende que, ainda que eu não entenda a maneira ou as razões pelas quais eu vivi ou passei, que todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. E aí eu entendi, por exemplo, o clamor da minha mãe adotiva, porque ela não podia ter filho, e ela ora ao Senhor para ter um filho. Uau. E ela orando, assim como a oração de Ana, Deus responde. A minha mãe queria um filho, mas Deus estava dando para ela um profeta, um missionário, um pastor. E hoje eu tenho o privilégio de poder estar também entregando para muitos filhos órfãos na África, na Ásia, tudo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus desde do meu nascimento. Então, como eu disse no início, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor vai se revelando e vai confirmando as razões ou os propósitos que ele havia determinado muito antes que nós viéssemos a existir. Então, essa convicção, ela acontece. E aí, há um desejo de poder dar um passo maior. Esse passo maior, então, é dado com a bênção da família, e eu chego, então, numa cidade chamada Roma, na Itália. Ali começa o meu discipulado com o Senhor, o meu deserto. Ali é onde Deus começa a trabalhar o meu caráter, Deus começa a me moldar de uma forma poderosa. E então, Roma, ela se torna a escola, digamos assim, a escola missionária para mim,
para que eu pudesse, a partir dali, poder estar alcançando outras nações, até chegar aqui na Inglaterra, em Londres. Então, quer dizer que o chamado missionário do senhor começou na Itália, em Roma. O senhor foi conduzido a Roma. O trabalho missionário, ou o meu chamado missionário, ele começa de forma transcultural em Roma. Porém, eu tive muitos trabalhos missionários locais na minha cidade e também em algumas cidades do Brasil. Ainda não com a revelação ou não com a convicção daquilo que Deus queria. Então, o que a gente entende e aprende? Cada passo que eu dou ao encontro daquilo que eu entendo que é a vontade de Deus, em algum momento ele se torna algo poderoso, de forma que você consegue entender que Deus não poderia te entregar tudo de uma vez. Ele vai te entregando aos poucos. E à medida que você se apaixona por aquilo que Deus está te entregando, e você trabalha com paixão, com intensidade, com excelência, daquilo que Deus entrega nas suas mãos, Deus ele vai cumprindo, então, o desejo dele, a vontade dele. Então, em Roma, começa esse trabalho, e então, a partir de Roma, a gente consegue perceber a ação de Deus e aquilo que Deus realmente queria. Então, primeiro aprendizado, principalmente, você conhecer a cultura, no caso, romana, né? E ali eu aprendo a cultura romana, eu aprendo o idioma, eu faço parte de uma igreja italiana, eu vivo com italianos, moro com italianos, trabalho com italianos, e tive muitas oportunidades ali de poder compartilhar o Evangelho de Jesus com homens, mulheres, senhores e senhoras que nasceram dentro de um país católico romano, mas que ainda não conheciam Jesus. Então, foram as primeiras oportunidades que o Senhor me deu. Uau. E nesse período o pastor já estava casado ou foi solteiro para a Itália? Eu já estava casado, já era pai de uma menina, né, de 4 anos de idade, e o desejo, né, e a vontade nossa é poder entender como conciliar, né? Conciliar o chamado e conciliar a nossa responsabilidade como sacerdote do lar. Eu entendo que a partir do momento que você busca a sensibilidade, o equilíbrio, Deus começa a te dar as estratégias para que todos possam ser cuidados. Porque cuidamos daqueles que estão lá fora, mas a gente precisa também ter equilíbrio para estar cuidando dos que estão dentro. A família, né? Importante, isso, né, pastor? Isso. E aí, quanto tempo o pastor ficou na Itália? Eu fiquei 1 ano na Itália, 1 ano em Roma, até que recebi uma ligação de uma irmã que estava em Londres, e ela me dizendo que havia portas abertas para mim aqui em Londres. Eu não tive dúvida e logo eu chego aqui no ano de 2008, onde eu percebi desde o início que Deus já estava confirmando os nossos passos, né? Salmo 37, versículo 23, vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu nunca tive dúvida que Deus havia preparado um tempo para mim aqui na Inglaterra, como de fato aconteceu e tem acontecido,
Então, ali, a partir de 2008, a gente começa, então, a também estar exercendo o nosso chamado agora com os ingleses. Muito bom. E aí o pastor, então, chegou à Itália, mudou aqui para a Inglaterra, né, e ficou baseado ali na cidade de Londres, e ali inicia, então, esse trabalho missionário, né? O pastor começa a sair para tomar algumas assim, responsabilidades, até mesmo dentro de um ministério, e aí, nesse caso, o pastor ficou com a incumbência, né, de ser um pastor, em português, um pastor de rua, né? É um pastor que trabalha Exatamente. na rua. Como é que foi essa experiência que o pastor viveu? Mais ou menos qual que é uma região de Londres que é mais carente? Porque muitas vezes a gente acha que na Europa tudo é lindo e maravilhoso, né? Não tem problema em lugar nenhum. Vem para cá ver aqueles filmes com 2, 3 carros só na rua, o pessoal tudo bonito andando assim de casaco no inverno, tirando foto dos pontos turísticos, mas o pastor que trabalha na rua, né, o street pastor, ele vê uma outra Europa, né, pastor? Como é que é isso daí? Exatamente. O desejo do meu coração sempre foi poder buscar oportunidades em Deus. Mas eu precisava do inglês. Então eu vou até uma igreja inglesa, onde havia uma professora de inglês que dava aula gratuitamente. O nome dela, Shirley Chapman. Estando na aula de inglês, eu descubro que ela era e tinha sido uma missionária no Brasil, na selva amazônica, numa tribo chamada Palmari. E lá, ela, desde o ano de 64, ela servia aquela comunidade e ela foi uma das voluntárias que contribuíram para que os índios pudessem ter a primeira Bíblia no seu dialeto, na sua língua. Ela permaneceu lá por 33 anos e ela retornando para a Inglaterra já idosa, eu a conheço, me apaixono por aquilo que ela testemunhava, pela vida dela, uma mulher que se dedicou totalmente ao Evangelho de Jesus, e eu me torno ali, então, por bondade, eu me torno ali um discípulo, né? Um moço da missionária. Eu não só aprendo a me comunicar em inglês, mas eu também abraço o projeto Palmari, que ainda continua hoje através de um amigo missionário chamado Rogério. Essa tribo, hoje, ela tem pastores, ela tem líderes, ela está no coração da Amazônia, a cerca de 24 horas de uma cidade chamada Lábrea, e a gente, então, durante muitos anos, a gente participa desse projeto. A partir de então, a gente conhece a organização inglesa interdenominacional chamada Street Pastors, pastores de rua. Ela foi criada por vários irmãos que serviam a Jesus e a sua comunidade local e viam a necessidade que a igreja, a eclésia, ela fosse para a rua, porque esse é o propósito da igreja, chamados para fora. Eles, então, iniciam esse trabalho na cidade de Bristol e esse trabalho se espalha pela Inglaterra. E eu inicio a ser um voluntário dessa organização no East London, né? Uma parte que havia uma incidência, ainda há uma incidência muito grande de prostituição, principalmente das mulheres ali do leste europeu. Então, qual o objetivo do Street Pastor? Primeiro, para
que cristãos possam exercer o chamado fora da igreja, né? Possam ser relevantes na comunidade, auxiliar a comunidade. Então, o trabalho ele é feito principalmente na parte da noite, para madrugadas, onde a gente auxilia pessoas vulneráveis nas ruas. No caso, as meninas que se prostituíam, muitas eram violentadas e a gente, com a ajuda até mesmo da polícia local, a gente encaminhava, direcionava, dava o apoio psicológico, espiritual, dava uma orientação. Então, é um trabalho muito importante, é uma maneira de que todos possam estar exercendo um chamado que não é exclusivo para o missionário e nem para o pastor, e nem somente para a liderança da igreja. O nosso irmão chamado Spurgeon, ele tem uma frase que ele vai dizer que todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Então, o Street Pastor, ele é aberto para todos. E se você acessar o website Street Pastors, você vai perceber que talvez na cidade que você mora, aqui na Inglaterra, você vai encontrar uma base, né, dessa organização, onde você pode se voluntariar para poder estar auxiliando. Você vai ser acompanhado, você vai fazer um curso específico sobre ética, sobre abordagem, justamente e você vai ser acompanhado por líderes que já estão no campo há muito tempo, até que você tenha total preparo para poder liderar e também estar tendo a sua própria equipe. Então, isso acontece durante 2 anos, de 2008 a 2010, e a partir de 2010 a gente começa um outro projeto e que a gente vai estar abordando logo na sequência. Então, basicamente é isso. A organização ela é aberta para todos que desejam. Eu recomendo, oriento que façam, principalmente aqueles que talvez não estão desenvolvendo a sua vocação na sua comunidade local. E isso é uma oportunidade de Deus para todos nós. Uma coisa que eu achei interessante, pastor, nessas primeiras abordagens que o senhor passou, né, que a gente está acostumado, por sermos de língua portuguesa, tem muitos pastores, né, que não tem problema também nisso, que às vezes ficam na sua zona de conforto, né, às vezes vêm para a Europa e tentam estabelecer uma estrutura em português, de uma igreja brasileira, para ir atrás de pessoas da mesma língua, né? Fica dentro de uma zona de conforto, né, para cuidar dessas pessoas. Mas desde o primeiro momento, né, que o senhor foi para a Itália, né, já foi com o intuito de aprender a língua, de ir atrás dos italianos, veio para cá, já foi aprender a língua, ir atrás dos ingleses, das pessoas vulneráveis. Então, assim, um amor realmente transcultural mesmo, né? Assim, desde o início já desafiando a zona de conforto, né? Então, como é que foi essa transição? Teve alguns desafios com as línguas, com o italiano, com o inglês, com esse contato, né? Porque uma coisa é a gente chegar e falar do Senhor em português, né? Dentro de uma zona de conforto, outra coisa é você evangelizar em inglês. Eu, particularmente, às vezes que eu fui desafiado e que eu tive que fazer, eu até consegui, mas eu te confesso que é muito. Eu senti bastante, sabe? Assim, é um desafio muito grande. Às vezes tem que pregar em inglês, você tem que evangelizar em inglês, você tem que falar, dar uma palavra de consolo para uma pessoa, né, em uma outra língua, né? E ter esse desafio, né, de ter aceitação, né, de romper essas barreiras culturais. Como é que foi para o senhor? Esses desafios de língua, né, de culturas?
Eu tenho a certeza, Dan, que tudo que eu tenho vivido, além de ser, entendo que é graça de Deus, bondade, mas o fato é que eu tenha crescido num lar piedoso. Isso contribuiu muito para que eu pudesse sempre ter um olhar para o outro, para o próximo. Esse desejo de poder alcançar corações, ele nasce principalmente pelo fato de nós sairmos da teoria, do fato de sabermos o que fazer, para de fato fazer algo. Então, a compaixão nada mais é do que eu me colocar no lugar do outro, porém, estender a mão para ajudá-lo. Não é só ter piedade para o outro, é poder sacrificar em prol do outro, é poder fazer com que o outro levante. E você fazendo esse trabalho de rua, como eu sempre fiz, né, desde os meus 12 anos, fazendo visitas em asilos, indo ao encontro dos necessitados, isso fez com que eu me apaixonasse para poder compartilhar o amor do Senhor. Então, eu nunca entendi que havia obstáculos, ainda que eu não tivesse o domínio da língua, mas isso nunca foi impedimento para que eu não desenvolvesse um trabalho, entendendo que é o Senhor que nos capacita. Então, há um desejo no nosso coração, e a Bíblia fala sobre isso. Muitas vezes eu ensino para os meus filhos, e se não houver desejo do nosso coração de poder fazer algo extraordinário para o Senhor, nós não faremos. Por quê? Porque a Bíblia trabalha também pelo desejo do coração do homem, do servo. Então, a Bíblia vai dizer que aquele que deseja o episcopado, grande coisa almeja. Agora, não basta desejar, é preciso buscar ferramentas para poder desenvolver o seu chamado, o teu ministério. Então, o nosso objetivo hoje é justamente preparar os jovens para que eles avancem e não tenham medo de poder abrir os seus lábios, não tenham medo de se aproximar. Recentemente nós falamos que eu tenho ajudado meu filho a desenvolver um trabalho de rua com homeless. E ele já faz isso antes mesmo do que o projeto em si ele já tenha se tornado uma realidade. Por quê? Porque nós ensinamos os nossos filhos, ensinamos essa geração através do nosso exemplo, e não através das nossas palavras ou através de cursos. Então, essa autoridade ela só vem com sacrifício, com desejo, com vontade, com paixão. E é exatamente isso que vai nascer lá na frente, esse propósito do livro, justamente para poder transmitir aquilo que o Senhor nos entregou, mas de alguma forma deixar um legado de qual é a direção ou qual é a maneira como nós podemos desenvolver o nosso chamado. Então, o livro ele nasce nesse desejo de compartilhar, de ensinar, de orientar jovens para que eles vivam o seu chamado e não tenham medo, não tenham receio, porque é Deus, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que vai destronando, é o Senhor que vai capacitando, é o Senhor que vai colocando as palavras nos nossos lábios. Eu vou contar uma experiência. Uma certa vez, eu trabalhando numa construção, o inglês ainda limitado. Eu chego no meu local de trabalho, já havia um jovem já há algum tempo naquela obra, mas naquele dia
eu fiz um sinal para ele, para que ele venha, chamei pelo nome, ele veio. E quando ele veio, eu liberei uma palavra para ele, uma palavra que eu entendia que era algo que Deus me inclinava. E com meu inglês limitado, eu só disse para ele, Jesus te ama, Jesus loves you. E eu virei as costas para ele e fui embora. No final do dia, ele me procura e ele vai me dizer por que você disse aquilo na parte da manhã. E eu repeti para ele, porque Jesus te ama. Ele começa então a derramar lágrimas e ele vai dizer, a minha esposa me abandonou e eu não sabia ou eu não sei o que fazer. E há uma tristeza no meu coração porque eu decepcionei ela. Mas quando você libera essa palavra de manhã, eu recebi um conforto, um abraço de algo que eu ainda não conhecia. E ele foi tocado justamente por uma palavra que todos nós podemos liberar. Jesus te ama. E essa palavra ela tem poder porque ela nasce do desejo de poder alcançar o coração do outro. Eu saio dali com o coração alegre, celebrando, porque naquele dia uma semente foi plantada no coração de um jovem, e eu não tenho dúvida que ela, em algum momento, ela germinou para a glória do nome de Jesus. Então, não tenha medo, sempre entenda que Deus, ele é poderoso para poder usar pequenas palavras, pequenas ações, abraços, para poder transformar ou tocar um coração. Muito bom. Muito bom. Jorge, pergunta. Aí o pastor, então, trabalhou aqui no início em Londres, né? Mas creio que também aqui dentro da Europa, né, alguns outros lugares, o pastor pôde também atuar, né, nesse chamado que o pastor teve. Quais seriam esses lugares que o pastor pôde atuar, que o pastor até mesmo visitou ou trabalhou? Sim. Trabalhou pela igreja, né? Sim. Lembrando, muito importante, Jorge, é que tudo que nós fazemos ou tudo que nós fizemos, primeiro, é por graça, mas também debaixo de submissão à autoridade, sempre servindo a nossa comunidade local, porque para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor, a gente precisa aprender a viver o ordinário. Então, nós começamos a servir na nossa comunidade local, no lugar que nós moramos, no nosso bairro, na igreja local, e a partir de que Deus vai nos capacitando, então Deus vai confirmando e vai abrindo lugares para que a gente possa continuar essa jornada missionária. Então, alguns países na Europa, nós fizemos trabalhos evangelísticos, por exemplo, Espanha, Grécia, nós fizemos trabalho também na Alemanha, nós fizemos trabalho no leste europeu, na Albânia, na Romênia, na Macedônia, e então, de forma que nós chegamos ao continente africano em vários países, talvez eu poderia citar dezenas de países na África e também na Ásia, dezenas de países também na Ásia. Mas Deus nos deu o privilégio de termos uma base missionária que ela permanece hoje numa cidade chamada Chennai, na Índia, e também em Lilongwe, que é no Malawi, e também em Nampula, Moçambique. Hoje nós temos 2 bases missionárias em Moçambique, temos uma base missionária no Malawi e temos uma base missionária em Chennai, e trabalhamos no pastoreio ou cuidando
de pastores, líderes, missionários, através dessa base que foi instalada aqui em Londres, hoje servindo a comunidade local onde eu moro, Swindon, junto com meu pastor Renato Veloso, aqui na comunidade Projeto Vida em Swindon. Então, fizemos muitos trabalhos na Europa, com pastores, com líderes, com missionários, trabalhos evangelísticos, e à medida que Deus foi acrescentando, a gente conseguiu, eu costumo dizer que a gente conseguiu chegar aos confins da terra. Uau. Pastor, só uma curiosidade. Quantos países você tem essa contabilidade? Quantos países você já conheceu nesse projeto missionário? Você falou um tanto aí, eu já até perdi a conta. Dan, eu assim, não só de estar fisicamente, mas o fato de desenvolver algum trabalho, e são trabalhos longos, a gente está falando, por exemplo, de somente na Europa, e também a partir da Europa, a gente está falando aí de 15 anos. Uhum. Então, provavelmente é próximo aí a 20 países que a gente teve oportunidade, países onde ainda hoje o evangelho ele cresce de forma lenta, justamente porque nós não conseguimos manter um missionário por muito tempo nesses locais devido à perseguição, devido à questão financeira, que pesa muito também. E eu falo, por exemplo, do Paquistão, um país onde há uma resistência muito grande em função do extremismo islâmico, e onde muitos dos nossos irmãos que, ainda que conhecem Jesus, eles vivem de forma muito difícil, são escravizados, são assassinados, são torturados. Então, a gente acompanha ainda hoje esse mover do Senhor. Um outro país também que sempre é um país que a gente deve lembrar em nossas orações é o Sudão do Sul, por exemplo. É um país onde muitos cristãos eles foram para o Sudão do Sul. O Sudão é um país que vive uma guerra civil há muitos anos, e muitos irmãos cristãos eles vão para o sul do Sudão, e lá eles são perseguidos, lá eles sofrem, lá eles são mortos, muitos martirizados. Então, a gente teve a oportunidade de também desenvolver trabalhos ali, e muitos pastores, homens de Deus que a gente conhece, que continuam lá servindo ao Senhor, que mantêm contato conosco, que pedem para que a gente não pare de orar por eles. Então, o trabalho missionário, ele não se caracteriza ou não se resume somente no fato de você estar lá. O fato de você interceder, o fato de você abençoar a obra missionária, você faz parte desse projeto de Deus, dessa missão de Deus, a Missio Dei. É a missão de Deus. A missão não é do missionário Léo, a missão não é da igreja Projeto Vida, mas a missão é do Senhor. E a partir do momento que eu entendo isso, eu me torno participante dessa missão do Senhor, e eu tenho o privilégio de poder viver experiências poderosas, sobrenaturais, como eu tive o privilégio de ver curas, de ver cego enxergando, de ver pessoas enfermas sendo curadas, de ver pessoas islâmicos, né, muçulmanos, ouvindo acerca de Jesus. Eu tive o privilégio de ministrar para muçulmanos, para hindus, para budistas. Então, isso tudo, eu resumo isso numa paixão
que é maior do que simplesmente uma vontade humana, mas é algo sobrenatural da parte de Deus, assim como nós temos as nossas responsabilidades e nós temos propósitos na nossa vida, assim também acerca do reino. Quando eu decido, Senhor, usa-me com graça, com poder, com bondade, e eu me lanço, eu me permito ser trabalhado por Deus, não há barreiras, não há ferrolhos, não há portas que impeçam o agir de Deus na nossa vida. É isso que eu tento transmitir para aqueles que o Senhor tem nos presenteado, onde nós estamos hoje, ou à medida que a gente vai caminhando com o Senhor. Amém. Pastor, e dessas vários países que o pastor pôde participar, ou indo, né, visitando como parte de uma missão, um grupo, né, de missão, ou no trabalho de mentoria de pastores, de líderes, né, incentivando, trabalhando com eles na forma mais educativa. Todos desses países todos tem alguma situação de uma curiosidade com relação à cultura, que isso daqui eu acho que está meio complicado de alcançar, de entender, alguma coisa que serviu como experiência, porque existem, com certeza, o pastor citou diferentes países com diferentes culturas, né? Sim. Mas houve algum que chamou bastante a atenção do pastor nesse sentido? Olha, eu posso dizer para vocês, e compartilho isso também no livro, que Deus falou muito ao meu coração quando eu estive pela primeira vez na Índia. E Deus foi muito claro na mensagem: tudo depende de mim. Deus dizendo para mim: nada depende de mim, mas tudo depende de Deus. E quando eu chego lá, nós sabíamos que havia uma resistência no mundo espiritual. A Índia é um país onde muitos se convertem ou muitos aceitam Jesus através de milagres, prodígios e sinais. Por quê? Porque é um país que eles aprenderam a adorar muitos deuses. São mais de 300 milhões de deuses. A Índia é um país tão complexo que são 27 idiomas oficiais e centenas de dialetos. Havia comunidades e vilarejos que nós íamos que nós precisávamos de 2 ou 3 tradutores até que a gente conseguisse transmitir uma mensagem. Então, era do inglês para o missionário local, do missionário local para outro e do outro, para que cada vilarejo a gente pudesse alcançar. E nesses vilarejos, sempre houve o desejo que, se o Deus que você serve é real, eu preciso que ele se manifeste. E era aí que o poder de Deus era derramado sobre aquele lugar, porque, primeiro, nós estávamos ali com a certeza que foi Deus que nos enviou. Nós estávamos ali cobertos de oração. Nós estávamos ali porque havíamos sido enviados por uma comunidade local. E ali Deus se manifestava. Então, no meio de muçulmanos, no meio de hindus, Deus fazendo com que cegos vissem, enfermos fossem curados. E eu me recordo que numa desses vilarejos havia uma família que estava vivendo conflitos terríveis, né? Havia uma possessão demoníaca sobre a sua casa. E o missionário me leva até lá e nós ali iniciamos um trabalho de libertação. Foram um tempo grandioso,
que eu não me recordo agora, de forma que houve um cansaço físico tremendo na minha vida e também na vida do missionário. Mas aquela família, alguns começaram a ser libertos, mas o pai ainda resistia, até que Deus revela ao missionário que ele havia feito um pacto, e esse pacto estava amarrado ao seu corpo, na região aqui da cintura. E o missionário pergunta a ele, então, existe algo que você fez que prende você para que Deus não se revele? E ali, o temor de ter visto já os demônios sair da esposa, dos filhos, aquele homem, ele levanta a blusa, mostra que havia uma corrente sobre a sua cintura, amarrado. Era uma dedicação a um Deus local, que ele havia entregue a vida dele. E o missionário, então, pega uma faca, corta esse laço, e naquele momento ele é liberto. A família é liberta. E agora, não só a alegria de ser liberto, de receber uma paz, uma alegria que transcendia o nosso entendimento, mas agora eles querem celebrar e eles querem compartilhar isso também que eles receberam. Então, é feito ali um convite para a comunidade, que haveria no final daquela tarde uma reunião de adoração ao Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. E ali nós fazemos uma celebração com aquela família, com os vizinhos, com os familiares, e foram dezenas de pessoas que estavam ali ao redor, provavelmente próximo de 100 pessoas ali naquele vilarejo, e ali onde a gente, mais uma vez, tem a oportunidade de ministrar a palavra, apregoar a palavra. Por quê? Porque houve uma manifestação do poder de Deus. E é exatamente a questão relacionada à Índia. Já na África, é relacionado a obras. Eles não conseguem ver um Deus que não alimenta, um Deus que não traz o alimento. Então, você percebe que cada lugar existe uma ação demoníaca, existe também uma questão cultural, e é por isso que o missionário capacitado por Deus, que entende que não é por força, não é por violência, mas é pelo poder de Deus, pela ação de Deus. Então, pela direção de Deus, ele chega naquele lugar e ele começa, então, a poder exercer o seu chamado debaixo de uma direção de Deus. E ali, através, por exemplo, na África, através das obras, muitos se aproximam, eles vêm, na verdade, pelos pães e pelos peixes, mas muitos se rendem a Jesus pelo fato de perceberem, de verem o amor do missionário e também da compaixão, do fato de você vir de um local tão distante para a comunidade deles. Para você ter uma ideia, Dan e Jorge, havia lugares na África que eu fui que eles não sabiam nem mesmo qual era a camisa. Por exemplo, eu estava com a camisa do Brasil e eu perguntava, de qual nação que vocês acreditam que eu sou? E eles não sabiam, mesmo eu estando com a camisa do Brasil. Por quê? Porque não havia energia elétrica, nunca tiveram energia elétrica onde eles moram, não havia internet, não havia educação alguma, tudo é muito precário. Para você comprar um paracetamol, para você ter uma ideia, uma cartela de paracetamol na África, quando não é as ONGs que dão para as comunidades, logo acaba, mas uma cartela de paracetamol equivale aqui, mais ou menos, a 20 vezes o valor que você paga aqui. Se você paga aqui 1 libra, lá você pagaria 20. Ou seja, como alguém que ganha menos do que 50 centavos de libra ou menos de R$1 por dia pode comprar uma cartela de remédio a R$20, por exemplo? Não há possibilidade alguma. Então, tudo é muito distante, tudo é muito difícil, muito escasso.
Nós cuidamos de um jovem que ele estava com uma enfermidade nos olhos há quase 4 anos. Por quê? Porque não tem acesso ao serviço público, não há. A corrupção é grande. Muitos que levam mantimentos, roupas, é necessário você deixar uma gratificação para os oficiais de imigração, para eles liberarem a sua bagagem. Do contrário, você não tem acesso. A corrupção ela começa quando você desembarca nos aeroportos, que são muito precários. Um deles que eu estive, por exemplo, os meus dados foram escritos à caneta, no papel. Eu estou falando de, por exemplo, 6 anos atrás, onde a tecnologia ela já estava muito avançada. Então, cada lugar que você vai, Deus trabalha de uma forma diferente, Deus usa estratégias diferentes, e você precisa, com a direção de Deus, com estratégias, poder estar alcançando corações, seja através da graça de Deus manifesta através de sinais, ou seja, através da graça de Deus através das obras. A fé sem obras, ela é morta. E você teve dificuldade, desculpa, Jorge, você teve muita dificuldade principalmente na África, na Índia, que são países que realmente, igual o senhor falou, que tem essa carência com questões de acomodação, de alimentação, assim, no tempo que você passava lá, você passava... De forma alguma. Primeiro porque antes que a gente chegue no local que Deus já determinou para nós, ou seja, na cidade ou no país que o Senhor já direcionou, eu particularmente, eu inicio um trabalho digamos assim, de pesquisa? Entrega. Tá. Então, 40 dias antes, eu começo um trabalho de entrega. Então, relacionado à alimentação, relacionado à disciplina devocional, consagração. Então, quando eu chego nesses locais, apesar da questão, por exemplo, da Índia, que é, por exemplo, a questão de higiene, na casa do missionário que nós estávamos, havia alguns ratos na casa. E eu disse para o missionário, assim, missionário, tem alguns ratos. E ele vira para mim e diz assim, eles moram aqui. Ou seja, isso faz parte da cultura deles, o fato de não matar animais, não importa quais sejam. Então, existem curiosidades, por exemplo, na Índia, o homem ele não entra na cozinha, só a mulher e as meninas. Lá, por exemplo, nas comunidades locais, o homem ele senta de um lado, a mulher senta do outro. Quando você visita alguém, o anfitrião ele te dá uma cadeira de honra, muitas vezes ele coloca sobre você uma capa, dizendo, você é bem-vindo e eu te recebo como autoridade. E cada lugar que nós íamos, nós ganhávamos uma capa, porque toda casa está com uma capa separada, porque eles creem que alguém da parte de Deus, alguém que tem autoridade, vai visitar essa casa, e chegando lá, eles precisam recebê-lo. Então, esses locais que nós íamos, tinham, né, sempre teve, ali seja político, nós fomos recebidos por políticos, nós fomos recebidos por uma família de embaixadores no Malawi. Então, há pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, porém, a maior parte do país, 99% do país, é um país que tem muitas dificuldades, e todos eles que nós trabalhamos ao longo dos anos, eles fazem parte de um número triste das estatísticas que são dos países mais pobres do mundo. Inclui o Malawi, inclui Moçambique,
inclui Angola, inclui lugares na Índia e etc. Então, são essas as curiosidades. A questão de alimentação, eu nunca tive problema, justamente por essa preparação que acontece, e é necessário que isso aconteça. Você não pode, né, e aqui eu falo com muito carinho, com muito amor, mas nada do que você fizer pode ser feito de qualquer jeito. Você deve se preparar antes. Você deve estar pronto para quando a trombeta tocar e você está preparado. Eu costumo dizer aqui em casa para os meus filhos que a faculdade já começou. Ela não começa quando você acessa a faculdade, ela começa quando você entende que Deus já tem algo preparado para você lá na frente. Então, a questão da alimentação, em muitos casos, a gente opta para não comer, para não se alimentar das coisas que lá estão, justamente por uma questão, primeiro, de propósito, segundo, por uma questão fisiológica, porque nem tudo que você comer pode ser que vai te fazer bem. Nós tivemos informações e sabemos de que muitos irmãos nossos tiveram infecções gravíssimas em alguns lugares. Então, não é recomendável que você se alimente em locais, por exemplo, na rua ou em outros locais, a não ser o local base, onde você vai estar, porque ali já há uma preparação, já há pessoas voluntárias que estão preparando tudo para você. Então, assim, o trabalho missionário ele não é desorganizado, ele é organizado. Ele acontece, primeiro, com uma direção de Deus, com um preparo antes e também com os enviados. Então, a gente já tem pessoas preparadas para nos receber, pessoas que já estão lá preparando os encontros, as reuniões e também deixando aberto para que a gente possa também ser guiado pelo Espírito Santo para estar visitando aldeias, vilarejos, onde que o Espírito Santo nos direcionar. E, pastor, desculpa, Jorge, é uma hora que eu tenho bastante curiosidade, porque, assim, é um jogo muito... São situações muito diferentes do que a gente passa na América, aqui na Europa, principalmente porque pelo menos a gente ouve muito falar na questão quando se fala de África, de Índia, que a batalha espiritual ela é muito mais ferrenha, né? Assim, questão de bruxaria, de entidades potentes, né? Assim, de lugares que são completamente consagrados, igual o senhor falou. O senhor já teve alguma dificuldade nesse sentido, assim, alguma experiência de chegar num lugar e realmente assim, estar travado, de ter uma resistência mesmo assim de entidades, de bruxos? Então, nós tivemos experiências relacionadas, por exemplo, à bruxaria, feitiçaria na África. É um continente onde esses demônios atuam muito, né? Fazendo com que muitos sejam aprisionados. Então, o trabalho também na África é um trabalho espiritual, e todo trabalho evangelístico, missionário, é um trabalho espiritual. E lá não é diferente. Agora, eu percebo, e Jorge e Dan, que muitas vezes a gente ouve relatos, e de fato é verdade, porque a gente vivenciou isso, com relação a demônios, mas o que muitas vezes faz com que eu clame ao Senhor e busque o Senhor é o fato que nós estamos na Europa hoje, uma Europa que não há uma manifestação de demônios no sentido
de feitiçaria, bruxaria, como a gente vê ou já ouviu, porém, há um demônio que atua na Inglaterra, por exemplo, e na Europa, que tem destruído muitas almas, muitas vidas, e tem sido resistente à graça de Deus, é o secularismo. É o fato de que as pessoas elas percebem a corrupção crescendo, elas percebem que muitas vezes não se manifestam como a gente costuma ver, mas eles estão ali cauterizando o coração, petrificando o coração das pessoas. Então, o trabalho lá é um trabalho que exige uma graça de Deus, a manifestação de demônios. Nós trabalhamos também por bondade e misericórdia nessa área de libertação, mas eu confesso para você, Dan, que muitas vezes eu me senti mais exausto buscando em Deus trabalhar e desenvolver um trabalho com, por exemplo, ingleses, do que propriamente por alguém que estava envolvido por ignorância com bruxaria ou com feitiçaria. Porque o maior pecado dos nossos dias é o que está instalado aqui na Inglaterra, é o pecado da presunção, é o pecado da autossuficiência, é de achar que eles não precisam de um Deus, porque eles entendem que só busca Deus quem é fraco, quem não tem equilíbrio, que não tem saúde, que não tem inteligência para poder trabalhar e para poder buscar os seus recursos. Então, esse trabalho evangelístico e missionário local que nós fazemos aqui na Inglaterra, ele é tão importante quanto o trabalho de libertação que é feito na África e também na Índia. Só deixar um relato aqui, acho pertinente a gente falar. Desculpa, Jorge, estou tomando bastante tempo aqui. Mas no sábado eu estava na igreja e eu tive o testemunho de um amigo, né, um irmão lá da igreja, que um dos nossos irmãos lá, a filhinha dele, coisa de 5, 6 anos de idade, que estuda numa escola católica, né, de repente a filha chegou em casa e falou para o pai que a professora mandava elas ajoelharem, botar um lenço na cabeça e falar que só Alá que era Deus. Aí ele ficou assustado, foi à escola, né, juntou outros pais também, foi do saber. Aí a diretora não sabia, era uma escola católica, mas a professora muçulmana, na clandestinidade, nas aulas dela, ela, em determinado momento da aula, ela falava para as crianças colocar um lenço na cabeça, se ajoelhar. Sim. Você percebe que isso é uma ação demoníaca. É uma tentativa de Satanás de poder roubar a inocência dos nossos filhos, a pureza dos nossos filhos, e é aí que a gente precisa estar atento. Porque, igual eu disse, às vezes a gente acha que Satanás, ele sempre tem a mesma estratégia, e não. Ele tem estratégias diferentes. É por isso que a gente precisa sempre estar com a sensibilidade do Espírito para perceber, primeiro, preparar nossa casa, preparar nossos filhos para essa realidade, porque esse será o desafio deles, de poder resistir aos dias maus, né? É o que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, isso tem chegado também às igrejas, a corrupção, o egoísmo. Infelizmente, a questão missionária, ela tem sido um desafio até mesmo nas instituições, nas igrejas. Havia um missionário nos Estados Unidos que ele já dizia
que o maior desafio de missões, elas são os pastores. Por quê? Porque eles resistem em dar continuidade à obra do Senhor, cuidar dos missionários. Então, quando acontece algo numa comunidade local, graças a Deus não é a nossa, espero que também não seja a que vocês atuam, é que quando acontece qualquer imprevisto na comunidade, a primeira área a ser cortada é justamente a área missionária, é a obra missionária, é o missionário, é o cuidado com o missionário. Então, são coisas, são situações que precisam de um renovo espiritual da parte de Deus, para que a gente entenda que o problema, ele muitas vezes, ele não está longe, ele está ao nosso lado, ele está no nosso vizinho. A gente precisa atentar com as coisas que estão acontecendo próximos de nós. E eu vou aproveitar esse relato seu, dizer que uma certa vez me assustou muito a minha filha dizendo que na escola ela foi abordada por um grupo de jovens ali, oferecendo droga para ela. Então, dentro da escola, e ela ainda adolescente. Então, percebe que nós, como igreja, a gente precisa, né, dessa graça de Deus para poder perceber que a obra missionária, ela está e ela começa dentro do nosso lar. Dentro da casa. Isso mesmo. Isso mesmo. Amém, pastor. E o pastor citou com relação ao livro, né? O pastor escreveu um livro que chama Ide com Paixão. Ide com Paixão. O que inspirou o pastor a escrever esse livro? Teve alguma frase, algum pensamento que despertou o pastor para deixar isso escrito? Se eu pudesse falar com relação a esse livro em linhas gerais, né? Só para a gente Sim. Ter um gostinho dele. A nossa vida, ela está pautada principalmente no fato de que há uma dedicação, há uma devoção, há uma paixão relacionada a sonhos, projetos. E com relação à obra missionária, não é diferente. Então, à medida que eu vou me apaixonando, eu vou também servindo. E servir, ela é uma paixão contínua. Ela não é uma paixão passageira. O fato das experiências que eu tive com missionários no campo, conheci príncipes do Senhor que atuam na obra missionária, homens que viveram momentos difíceis servindo ao Senhor nas nações, e através das oportunidades que eu tive com eles, as experiências que eu fui adquirindo ao longo da minha caminhada, eu entendi que eu precisava materializar tudo isso para deixar como legado, não só para os meus filhos, mas também como uma maneira de poder trazer luz para o coração de jovens vocacionados para a obra de Deus. A ideia do Ide com Paixão é que não basta você ir, você precisa ir apaixonado. Você precisa ir com a certeza que aquilo é a sua vida. O meu filho esses dias perguntou: pai, mas se eu for e não voltar? Eu disse para ele assim: você está preparado para não voltar? Por quê? Porque a certeza que nós temos é de finalizar a nossa carreira apaixonados por Jesus, servindo ao Senhor. E juntando esse ir com alguma coisa, então eu levo essa mensagem, eu não levo essa mensagem de qualquer jeito, eu levo com paixão. E aí
esse trocadilho de compaixão, porque a palavra compaixão, no hebraico, é rahim, é algo que vem das nossas entranhas, é algo que vem de dentro, é algo que nasce em locais profundos da nossa alma. Então, é você se inclinar para poder trazer o outro, trazer a luz, trazer a palavra de esperança, trazer de volta a vida. E então a gente trabalha nesse sentido de transmitir as experiências, a convicção, porque sem convicção você não caminha, você não conquista. É a convicção. Então, é a convicção de que Deus chamou, é a convicção que Deus capacita, é a convicção que Deus comissionou você, é a convicção do seu chamado, é a sua vocação, é a certeza. Então, e essa certeza, ela acontece à medida que você dá passos. Por exemplo, vocês iniciaram esse projeto do podcast. Vocês iniciaram com uma certeza. Vamos dar um passo de fé. E à medida que a gente dá um passo de fé, Deus vai confirmar qual é a direção, para onde nós estamos indo, qual o propósito. Deus vai amadurecendo, vai dando experiências novas para vocês. E eu quero dizer para vocês, como ministro do Evangelho, que o trabalho de vocês é um trabalho evangelístico, é um trabalho missionário, porque, na verdade, o desejo do coração de vocês é que aquilo que está sendo transmitido, aquilo que está sendo compartilhado é para edificar vidas, é para trazer vida, é para avivar, é para fazer com que pessoas se apaixonem, para as pessoas entenderem que não há barreira para Deus fazer de novo. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está cansado, alguém que se entristeceu no caminho, alguém que não tem mais essa chama ardente no coração, mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: a obra que Deus tem na minha vida e na tua vida, ela não foi concluída ainda. Deus ainda tem planos, Deus ainda tem promessas, Deus ainda quer usar a tua vida, e quer usar a tua vida com as frustrações que você teve, com as tristezas que você viveu, com os imprevistos da vida, ao longo da vida. Isso não é impedimento para que Deus não faça, e Deus não vai fazer igual, Deus vai fazer novo, porque Deus é Deus de novidade. Isaías 43 vai dizer que agindo Deus, ninguém pode impedir. Então é se lançar, é se apaixonar, é crer que Deus é um Deus de amor, é um Deus compassivo, é um Deus de renovo, é um Deus de avivamento. E Deus nos traz nessa tarde, nessa noite, para nos lembrar que o plano dele e os propósitos deles permanecem de pé na nossa vida. Então, o intuito do livro é justamente isso: trazer novamente essa chama, essa paixão daqueles que servem ao Senhor por servir a Jesus. Uau! Glória a Deus, né? Muito bom. Esse livro ele já está lançado, pastor? Ele já está acessível para a gente comprar? Como é que está o processo? Esse livro, ele ainda está no útero ainda. Uhum. E eu já quero aqui dizer para vocês que provavelmente em 3 meses nós já estaremos com ele impresso. Ele está em fase final e logo, logo a gente vai ter ele aqui. Vou estar compartilhando com vocês. Já quero aqui estar dizendo, né, e confirmando isso, que eu quero poder estar abençoando vocês com esse livro e que possa edificar a vida de vocês também. Então, no máximo, até o meio do ano, esse livro já vai estar aqui conosco, pronto, e a gente vai estar compartilhando com alguns amigos
com muitos jovens. O objetivo desse livro, como eu falei, é de poder encorajar jovens, encorajar pessoas, trazer à memória aquilo que Deus tem nas nossas vidas, mostrar a realidade do campo missionário, mas também, através desse livro, a gente também obter um pequeno recurso para continuar semeando na obra missionária. Amém. Vamos divulgar aqui. Com certeza vamos divulgar e vamos tentar, de alguma forma, abençoar nesse sentido, né? De aumentar. Só o spoiler, acredito que já deu desejo de muita gente, né? Eu sou suspeito para falar. A minha esposa, quando leu o livro, que me encantou de ter visto as lágrimas sendo derramadas, né? E a minha esposa também, que já esteve no campo missionário também, faz um trabalho lindo com mulheres. Então, a minha alegria é poder saber que o impacto da mensagem, que é a mensagem de Cristo, ela impactou a minha esposa, e isso me deixa muito feliz, muito alegre e muito apaixonado também, né? Maravilha. Então, assim, só com esse calor que já arde nos corações, né, daqueles que têm esse desejo, e quando fala de missão, a gente sempre tem esse desejo, esse intuito, né, de alguma forma ajudar, trabalhar, porque missão, pastor, a gente faz na África, na Índia, em outros lugares da Ásia, em lugares do leste europeu, mas nós também fazemos missões na nossa comunidade local. Exato. E isso é uma ponte para a penúltima parte aqui, que nós gostaríamos de conversar com o pastor, com relação à capelania, que é quando você, na sua cidade, no seu bairro, você, de alguma forma, você sai para ajudar alguém. De alguma forma, você alcança uma pessoa, né? Você Sim. demonstra em obras aquilo que Cristo fez na sua vida, e você ajuda alguém. Como é que funciona? Como é que funciona esse trabalho? O pastor já, dentro desse contexto, já visitou hospitais, já visitou até mesmo presídios, né? A gente tinha conversado com relação à assistência que o pastor deu a algumas pessoas em presídios. Como é que funcionaria esse trabalho de capelania? Maravilha. O trabalho de capelania, ele é muito relevante nos nossos dias. Por quê? Porque ele é um trabalho interdenominacional. Ele não é um trabalho que ele nasce dentro de uma instituição religiosa. Esse trabalho, ele nasce no coração, no desejo de um homem de poder compartilhar o amor de Jesus e ser misericordioso com o próximo. Há um texto sagrado em Lucas 10 que vai falar sobre o bom samaritano. E exatamente o que aconteceu na era medieval, quando um soldado romano que atuava na França, ele vai encontrar um homem caído no chão, e numa época de inverno muito frio, ele se compadece desse homem e ele retira a sua capa, simbolizando a autoridade, e ele cobre esse homem. A partir de então, inicia um trabalho relacionado a apoio espiritual dentro das bases militares, né? Ou seja, cada exército ela tinha homens que tinham uma vocação religiosa, mas que estavam ali para poder acolher e também trazer paz espiritual para o coração daqueles soldados que vinham de guerras, que eram que haviam sido feridos e tal. Nos nossos dias,
hoje na Inglaterra, a capelania ela é uma profissão. Então, a base da capelania, como ela vem de uma área institucional, civil, então o capelão ele tem a função de poder instruir, de poder orientar, de poder cuidar e também de poder compartilhar algo espiritual com as pessoas. Ou seja, tira um pouco o bloqueio com relação ao evangelho. Então, essa atuação, ela acontece em hospitais, ela acontece em asilos, ela acontece em presídios, e nós tivemos o privilégio de poder exercer a capelania, eu como capelão, como professor de capelania também, de exercer esse ministério reconhecido civilmente no âmbito civil, hospitais, presídios, escolas. Então, é um trabalho que eu recomendo que as pessoas entendam, que elas tomem posse disso. Como fazer? Existem instituições ao redor do mundo. Essa que eu faço parte, ela é da Flórida, nos Estados Unidos. E à medida que você acessa, faz um curso, ou seja, nada mais é do que você se preparar para poder trabalhar em hospitais, em escolas, presídios, de acordo com o teu chamado, com a tua vocação. Se você deseja estar servindo a Jesus nos hospitais, e você chegando com essa formação, isso te dá autoridade diante do governo da instituição, de que você é alguém preparado, você é alguém capacitado. Inclusive, se porventura houver uma guerra e houver um pedido de socorro para as instituições civis, um dos que vão primeiro, pelo fato de ter a instrução relacionada a primeiro socorro, são os capelães. Então, os capelães, eles fazem parte, por exemplo, da Organização Mundial, da ONU. Então, você se voluntaria, se houver, por exemplo, uma necessidade de voluntários no Sudão, você pode, como capelão, se voluntariar na ONU como capelão, e você vai como capelão. Isso te dá autoridade institucional para você atuar, ou seja, alguém que foi preparado e capacitado. Então, existem muitos cursos ao redor do mundo. É claro que alguns eles fazem por alguns fins que a gente conhece, mas alguns eles vivem, eles exercem esse ofício, essa profissão. Então, ela é muito relevante, é muito válida, e se o Senhor permitir, hoje mesmo eu já entrei em contato com essa organização nos Estados Unidos, e estou aguardando resposta para que, se eles autorizarem, nós estaremos iniciando um curso de capelania aqui na cidade de Swindon, justamente para poder estar treinando os nossos jovens, pessoas que querem estar exercendo o seu chamado através de uma organização civil, e eu tenho certeza que isso acrescenta muito ao ministério que Deus tem na vida de cada um. Maravilha. Eu acho uma coisa bem interessante, assim, eu vejo com muita relevância, né, o papel de um capelão, né, Jorge? Sim, com certeza.
Até mesmo porque, às vezes, a gente não tem por onde começar. Como é que eu começo? Aonde Isso. que eu vou mostrar ou me dedicar? Então, assim, são pequenos atos, pequenos gestos que a gente faz debaixo de uma orientação, né, que vai vir da liderança, que a gente pode assistir o nosso próximo, né? O pastor citou um pouco com relação ao seu filho, que faz um trabalho voluntário de cortar cabelo. Mas até nisso, né? Você mostra o amor pelo seu próximo, né, pastor? Isso. E assim a pessoa ela é abençoada, a pessoa ela com certeza ela vai ver que tem alguém que se importa com ela. Primeiramente o Senhor, né? Nosso Pai. E depois um ser humano próximo que se importa com ela, né? Tudo, na verdade, ele parte do princípio da instrução. Uma vez que nós já trilhamos esse caminho, fizemos esse caminho, a nossa alegria hoje é poder também estar conduzindo pessoas a estar vivendo isso. Então, não há barreiras para servir ao Senhor, não há dificuldades para servir ao Senhor. Não espere uma oportunidade na sua comunidade, na sua igreja, para que você se sinta útil no reino. Pelo contrário, você serve ao Senhor com aquilo que Ele coloca nas suas mãos. O que o Senhor te deu como talento? Se é, por exemplo, fazer cabelo, fazer unha, use isso para a glória de Deus. Se é para poder cortar o cabelo, como é o caso do meu filho, que faça isso para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Se você der um copo de água para alguém que está na rua, você está fazendo missão. Se você dobrar os seus joelhos e orar, você está fazendo missão. Mas a única coisa que você não pode fazer é deixar de se apaixonar por esse Deus tão maravilhoso, que nos ama de forma incondicional e que todos os dias ele se apresenta diante de nós através do Espírito Santo, dizendo, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que ainda não conheces. Então, o desejo do nosso coração nessa noite é isso, que você clame ao Senhor e saiba que haverá resposta de Deus por aquilo que você deseja no teu coração. Salmo 37 vai dizer, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus é um Deus infindável, infinito. E Ele tem, sim, algo preparado nesse tempo para colocar nas tuas mãos e fazer com que, através disso, vidas sejam alcançadas. Então, fico grato por compartilhar um pouco aqui daquilo que o Senhor tem feito e eu dou toda a honra, toda a glória para esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Amém. Glória a Deus. Maravilha. E, pastor, já estamos caminhando para o final, né? Muito boa a conversa com o senhor, assim, bem esclarecedora. O Jorge vai ter a oportunidade de falar aí também alguma coisa, mas se o senhor tiver o desejo de divulgar, né, igual a respeito das missões, de repente alguma pessoa que está nos assistindo, que às vezes ela não tem condição, né, ou às vezes não se sente com o chamado de ir até um país, mas que de repente pode contribuir de alguma forma, talvez até financeiramente, né, a questão do livro, se tiver algum outro projeto, né, então o senhor tem acesso aqui, tem o nosso espaço aqui para o senhor falar o que o senhor tiver no coração aí, de repente, do que for necessário, né? Pode ficar à vontade para usar esse espaço para falar, né? Para divulgar algum trabalho, divulgar, de repente, uma forma de contribuir. Amém. Amém. Hoje nós estamos servindo a comunidade local aqui em Swindon, Projeto Vida, com o nosso pastor Renatinho, tem sido um tempo extraordinário, e nós estamos servindo ali aos nossos irmãos na cidade de Miawa e também num distrito chamado Rapalli,
em Nampula. Conhecemos muitos homens e mulheres de Deus ao redor do mundo, e se você gostaria de conhecer, gostaria de participar de um trabalho sério, de um homem sério, de um homem que serve ao Senhor há quase 30 anos, eu quero, em algum momento, poder apresentar vocês a ele. Você pode acessar o Google e procurar Blessed Hope International. Blessed Hope International .com. Você vai encontrar a página no Instagram, no YouTube, de um homem de Deus, um príncipe do nosso tempo, chamado Bradley Spurlock, pastor Bradley Spurlock, um missionário. Ele é o João Batista dos nossos dias. É um homem que traz palavra de arrependimento, é um homem que eu tive o privilégio de caminhar com ele muito tempo. Hoje, ele continua, né, atuando em muitos lugares, mas hoje Deus nos deu uma nova direção, mas é um homem que eu tive o privilégio de estar não só dentro da minha casa, mas também no campo missionário, e o conheço há muitos anos. Então, faz um trabalho extraordinário, relevante nas nações. Então, eu tenho certeza que, através da vida também do pastor Bradley, muitos podem ser impactados, conhecer trabalhos lindos que ele faz na Nigéria, no Paquistão, países assim pouco acessíveis, né? Que o evangelho é pouco acessível. Então, blessedhopeinternational.com, pastor Bradley Spurlock é um homem de Deus, e eu oriento para que vocês o conheçam também. Cresci muito, aprendi muito com ele, então eu tenho certeza que ainda há, e eu creio nisso, ainda há remanescentes do Senhor. Não desanima, não se entristeça, fite os olhos em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizendo assim: me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Então, assim, algo glorioso de Deus diante dos nossos olhos, Dan. Algo glorioso de Deus diante dos nossos olhos, Jorge. Então, assim, a gente só precisa olhar para frente, porque o passado não nos define, o passado não é referência, mas o passado, ele somente nos lembra de tudo que Deus fez, de como Deus fez, dos livramentos que Deus fez, das lições que aprendemos, mas o nosso alvo é Cristo, e até que ele venha. Então, a mensagem que eu quero finalizar aqui é que você saiba de uma coisa: ele está vindo, e até que ele venha, continue apaixonado, continue servindo, continue fazendo aquilo que está nas tuas mãos. É o podcast? Faça com excelência. É cortar o cabelo? Faça com excelência. Porque o teu ministério é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. É pequeno aos teus olhos, mas é poderoso aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe. Já estou me despedindo aqui, viu, Jorge? Não quero segurar vocês muito aqui, não. Não se preocupa não, pastor, se preocupa não. Eu quero deixar saudade, né? Porque se ficar entediante aqui, vocês nem me chamam mais. Não, vai voltar, com certeza. Nós temos muito que aprender ainda, né? Então, Dom, acho que a gente está caminhando para o final de mais esse episódio, né? E a gente queria agradecer a participação do Dan aqui conosco, e principalmente a participação do pastor missionário Leonardo Roberto, mais conhecido como missionário Léo. Isso. A gente fica muito feliz com as suas palavras, e com certeza, se você de alguma forma foi tocado por aquilo que foi falado, se algo se despertou uma chama em você, se arde no seu coração essa paixão, nós pedimos que você possa fazer o contato ali na igreja Projeto Vida Swindon, aí no arroba aí Projeto Vida Swindon, que está passando aqui no rodapé, e
peça para conversar com o pastor Léo, dar o seu nome, com certeza ele vai voltar, vai dar o reply para sua mensagem, e com certeza você pode viver uma nova experiência, um novo momento da sua vida. Então, nós só queríamos dar a oportunidade do pastor fazer uma saudação final, o Dan também, para a gente poder estar encerrando. Amém. Alegria, gratidão por esse tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder estar se aproximando e crendo que Deus tem um propósito na nossa vida, nesse tempo, que eu posso liberar, né, como palavra de Deus ao teu coração, Jorge e Dan, é que o que está descrito na palavra do Senhor, que nós somos nós somos apenas barro na mão do oleiro. E à medida que a gente caminha, Deus vai nos moldando. Então, a gente só precisa estar vulnerável, rendido ao Senhor. E que a partir desse tempo, e eu quero já declarar sobre a vida de vocês, que há um tempo novo sobre a tua vida, Jorge. Há um tempo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, tá? Porque Deus é Deus de novidade, Deus é Deus de alegria. Eu sei que ao longo dos anos, muitas vezes a gente se esquiva de algumas coisas, mas a gente não foi chamado para isso. A gente não olha para trás, a gente não se esquiva, a gente avança. Porque é através daquilo que a gente viveu que a gente pode viver algo novo e através dessas cicatrizes que a gente tem autoridade. O apóstolo Paulo vai dizer que muitas vezes a gente está cansado, e ele vai dizer assim: em muitos momentos o corpo está quase desfalecendo, porém há algo dentro de nós que se renova de dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória, não atentando nós nas coisas que aconteceram, nas coisas que a gente vê, mas nas coisas que a gente não vê. Porque as coisas que a gente vê, elas são temporais, mas as coisas que a gente não vê, elas são eternas. E o que Deus tem para vocês nesse tempo é uma eternidade, é a plenitude da graça de Deus na vida de vocês, na Europa, em Suíndo, onde quer que vocês estejam. Então, gratidão no meu coração por esse tempo tão precioso. Que Deus continue prosperando vocês em tudo, fortalecendo vocês, renovando vocês, e que vocês continuem prosseguindo, porque fiel é aquele que começou a boa obra e ele há de completar para a glória do nome dele. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Amém. Maravilha. Obrigado, pastor, pela presença. Pastor. Obrigado, Jorge. Realmente é algo que edifica, né, que enche os nossos corações, né, saber que também nós estamos no caminho certo, né, que o Senhor nos abençoe. E se você sentiu o desejo também, você pode deixar um comentário aqui, pode compartilhar essa mensagem com alguém que você conheça, né, que precisa de ouvir. Escreve um comentário: eu quero saber um pouco mais sobre essas missões, quero conhecer um pouco mais. Com certeza nós vamos fazer uma conexão com o missionário Léo, né, para que essa chama ela permaneça acesa, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, não se esqueça de acompanhar os nossos próximos episódios, né, no Europa na Graça, e com certeza vai vir muita coisa boa por aí. Até o próximo episódio, que Deus possa abençoar a todos. Pastor Léo, Deus abençoe. Dan, Deus abençoe. Amém. E que possamos gozar da graça dele e da misericórdia, né? Amém. Amém. Deus Amém. abençoe. Grande abraço. Shalom. Grande abraço. Até mais.